Este áudio é uma produção do GEPLAGE, Grupo de Estudos e Pesquisas, Estado, Política, Planejamento, Avaliação e Gestão da Educação, da Universidade Federal de São Carlos, Campus Sorocaba. Voz de Kathleen Cristina de Castilho. Título do texto: A construção da docência na universidade. Reflexões e possibilidades de desenvolvimento profissional. Autor Fabrício do Nascimento. Neste trabalho, a docência universitária é apresentada como uma atividade estratégica no processo de desenvolvimento do país, devendo, portanto, tornar-se objeto de reflexão, de crítica e de mudanças. No entanto, prevalece fundamentando e orientando as práticas educativas de muitos professores universitários a ideia de produção objetiva do conhecimento sistematizado e universalmente válido e sua veiculação através de estratégias baseadas essencialmente na transmissão de informações aos estudantes. A formação desse profissional não pode ser vista como uma atividade meramente técnica, mas como um processo complexo que articula teoria, prática e aspectos inerentes à sua futura realidade de atuação. A formação profissional oferecida na universidade vem passando por um processo de reflexão, de valorização da atividade docente e por mudanças significativas em alguns contextos específicos. Nesse sentido, são discutidas aqui algumas experiências formativas desenvolvidas na Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, que vem oportunizando aos docentes a reconstrução de suas práticas educativas numa perspectiva reflexiva e possibilitando-lhes formas de desenvolvimento profissional. Considerando a ausência de espaços formativos no âmbito das universidades, são apresentadas algumas perspectivas para a formação de profissionais universitários, como a construção de programas específicos de formação profissional e a viabilidade da autoformação nos processos de reconstrução permanente da docência. A construção da docência universitária pressupõe um desenvolvimento profissional consistente, institucionalmente organizado e que possibilite aos professores refletir, compartilhar experiências e construir conhecimentos próprios dessa atividade. Subtítulo: A docência universitária no contexto atual. Entre as décadas de 1980 e 1990, o Estado brasileiro diminuiu significativamente suas funções reguladoras e produtivas e abriu a economia ao comércio e à competitividade internacionais. Nesse período, a globalização da economia, a homogeneização dos critérios de competitividade e as políticas econômicas fundadas em princípios neoliberais passaram a influenciar as atividades da universidade. A ideia de competitividade e os conceitos de eficiência e competência possibilitaram o surgimento de um pragmatismo imediatista que passou a orientar a formação profissional oferecida pela instituição universitária. Por essa razão, o momento atual requer a criação de espaços de resistência e a esperança de reconstrução da universidade brasileira. É nessa perspectiva que a docência universitária deve se tornar objeto de reflexão, crítica e mudanças. A partir de meados da década de 1990, a formação do professor universitário passou a ser amplamente debatida. Diferentes pesquisas indicam a inexistência de espaços de formação que contemplem as especificidades da docência universitária. Elas demonstram que a formação oferecida segundo os pressupostos da racionalidade técnica não considera a complexidade desta atividade profissional e defendem a necessidade do professor universitário desenvolver-se como um profissional reflexivo,
para que possa compreender e transformar sua prática educativa, entre outros aspectos. Mazeto, 1998. Fernandes, 1999. Pimenta, Anastácio, 2002. Isaia, 2003, 2006. Isaia, Bolzan, 2004, 2007. Mizukami, 2006. A docência universitária caracteriza-se por atividades como ministrar aulas em cursos de graduação e de pós-graduação, desenvolver pesquisas, produzir e divulgar conhecimentos, orientar estudantes, oferecer atividades de extensão à comunidade, entre outras. Apesar de seu papel estratégico no desenvolvimento do país, permanece vigente na universidade a ideia de que, para se tornar professor universitário, basta o sujeito ter uma formação de excelência e boa capacidade de comunicação. Concepção esta que se fundamenta na crença de que quem detém conhecimentos necessariamente sabe ensinar. Mazeto, 1998. Nesse sentido, os paradigmas hegemônicos sobre a ideia de cientificidade continuam exercendo forte influência sobre a atividade universitária, inviabilizando um olhar plural sobre a docência e o estabelecimento de reflexões sobre as possibilidades de sua transformação. Lima, 2003. Subtítulo: A Universidade e a Formação do Professor Universitário. A universidade caracteriza-se como o espaço responsável pela formação de professores universitários. No âmbito legal, não há exigência de formação específica para esta categoria profissional. A atual lei, número 9.394/96, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDBN, em seu artigo 66, reduz a formação do professor universitário à preparação profissional. O título 6, que trata dos profissionais da educação, faz referência à formação pedagógica apenas para os professores da educação básica. Brasil, 1996. Não havendo um reconhecimento oficial que possa legitimar o papel dos saberes pedagógicos, fica implícita a ideia de que o professor universitário não necessita de tais saberes para atuar de maneira consistente, contradição que se manifesta nas concepções de conhecimento e de ciência que fundamentam e orientam o projeto sociopolítico-cultural da universidade. Fernandes, 2001. Poucas universidades preocupam-se com a formação pedagógica e com o papel profissional do professor para além do desempenho acadêmico, pois sua formação está orientada pela atividade de pesquisa, conforme os padrões estabelecidos pelos programas de pós-graduação estrito sensu. Cunha, 2007. Mesmo nesses programas, os espaços de formação profissional da docência estão geralmente restritos a uma disciplina relacionada ao campo da metodologia de ensino, que pouco contribui para a construção da docência universitária. Mizukami, 2006. Citação direta. Não se trata de negar a importância da pesquisa para o aprofundamento de seu campo científico, mas sim de situá-la em sintonia e interpenetração com outras dimensões, tão necessárias e complexas para a construção de sua professoralidade, sua identidade de ser professor. Nessa lógica, o professor vem fazendo sua formação de pós-graduação, construindo uma competência técnico-científica reconhecida e legitimada pelos seus pares e alunos. Às vezes, no âmbito institucional, acredita-se estar contemplada a formação pedagógica pelo fato de, no curso de pós-graduação, haver uma disciplina da área pedagógica. Fernandes, 2001, página 179. A apropriação de saberes específicos de uma determinada área de conhecimento e o aprofundamento temático num segmento dessa área continuam se caracterizando como foco principal de formação do professor universitário. As práticas formativas realizadas na universidade resultam, porém,
de uma tradição que parece legitimar concepções positivistas de mundo, de ciência e de conhecimento. Prevalece fundamentando e orientando as práticas educativas de muitos professores universitários a ideia de produção objetiva do conhecimento sistematizado e universalmente válido e sua veiculação através de estratégias baseadas essencialmente na transmissão de informações aos estudantes. Perceber a ciência e a produção do conhecimento como processos em construção, considerar como essencial para o exercício, a docência, a apropriação de conhecimentos pedagógicos e comprometer-se efetivamente com a aprendizagem dos alunos, com a aprendizagem dos estudantes, parecem ser aspectos ainda pouco presentes no ideário da maioria dos professores universitários. A formação desse profissional não pode ser vista como uma atividade meramente técnica, mas como um processo complexo que articula teoria, prática e aspectos inerentes à sua futura realidade de atuação. As discussões atuais evidenciam que a formação profissional oferecida na universidade vem passando por um significativo processo de reflexão, valorização da atividade docente e por mudanças significativas em alguns contextos específicos. É fundamental que a universidade seja vista como um local privilegiado para a construção do conhecimento dialético e de consistência entre o arcabouço discursivo e a realização das práticas pedagógicas. Lima, 2008. Subtítulo: A construção da docência universitária. A aprendizagem da docência universitária não se limita à formação oferecida pela universidade, sendo esta uma atividade complexa que se realiza ao longo de toda a carreira profissional, envolvendo as dimensões pessoal, profissional e institucional. Nóvoa, 1992. A organização da universidade e as experiências de formação desenvolvidas em seu âmbito são aspectos determinantes para a construção da docência universitária. De modo geral, o professor universitário tende a reproduzir modelos, saberes e práticas educativas vivenciadas durante sua formação profissional. O exercício da docência universitária requer que o professor aproprie-se de conhecimento sobre os processos de ensino e aprendizagem, desenvolva a capacidade de elaboração de projeto pedagógico próprio e de gestão curricular, e reconheça o papel das interações pessoais e das estratégias didáticas no tratamento dos conteúdos de ensino. Ramsden, 1992. Essa atividade requer que o professor tenha amplo domínio de seu campo de atuação profissional, conhecimentos pedagógicos e de estratégias de ensino e aprendizagem numa perspectiva crítica, interativa e participativa. O professor precisa, assim, possuir capacidade de reflexão sobre sua ação educativa, de modo a reorientá-la e transformá-la, valorizar o universo cognitivo e cultural dos estudantes, conduzindo-os progressivamente a se apropriarem de conhecimentos e desenvolverem habilidades profissionais, e perceber o ensino e a aprendizagem como atividades integradas à investigação. Pimenta, Anastácio, 2002, páginas de 103 a 104. No entanto, a prática cotidiana da universidade tem demonstrado a existência de certo despreparo e desconhecimento acerca dos processos de ensino e aprendizagem por parte de muitos professores, o que indica que a formação específica do bacharel não é condição suficiente para o efetivo exercício da docência universitária. A ausência de formação pedagógica por parte desses profissionais caracteriza-se como uma lacuna que dificulta os processos de ensino e aprendizagem na universidade. Porém, é preciso considerar que muitos nunca tiveram oportunidades de formação nesse sentido, ou a percebem como irrelevante e desnecessária. Citação direta. O professor precisa ter clareza sobre o que significa aprender, quais são os processos básicos da aprendizagem,
O que se deve aprender atualmente? Como aprender de modo significativo? Quais as teorias que hoje discutem a aprendizagem e com que pressupostos? Quais os princípios básicos de uma aprendizagem de pessoas adultas que valham para adultos do ensino superior? Como integrar no processo de aprendizagem o desenvolvimento cognitivo, afetivo e emocional, de habilidades e a formação de atitudes e como aprender a aprender permanentemente. Cunha Lima, 2010, página 10. A construção da docência universitária pressupõe um desenvolvimento profissional consistente, organizado institucionalmente e que possibilite aos professores refletir, compartilhar experiências e construir conhecimentos próprios a essa atividade. Isaiah Balzan, 2007. É imprescindível que o professor universitário deixe de perceber os conteúdos das disciplinas que ministra como sendo o centro do processo educativo e assuma, efetivamente, um compromisso com a aprendizagem dos estudantes. Subtítulo: Algumas experiências formativas desenvolvidas na UFSCar. Nos últimos anos, a Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, vem procurando valorizar a atividade docente em seu âmbito, oferecendo a seus professores oportunidades de participação em distintas atividades formativas. Tais atividades e suas possíveis influências sobre o trabalho educativo desenvolvido pelos professores deverão passar por um rigoroso processo de avaliação e serem divulgadas para que não permaneçam como um patrimônio restrito a esta instituição, e seus processos e produtos se percam ou permaneçam sem critérios de validação científico-acadêmica. No entanto, neste trabalho, apenas será possível fazer menção a algumas iniciativas formativas e comentar suas possíveis influências sobre as práticas educativas de alguns docentes da UFSCar, campus Sorocaba, segundo suas próprias percepções. Subtítulo: O Seminário Inovações Pedagógicas. O Seminário Inovações Pedagógicas é um evento realizado anualmente, na primeira semana do ano letivo, nos 3 campi da UFSCar, localizados nos municípios de São Carlos, Araras e Sorocaba, no estado de São Paulo, e vem se caracterizando como um importante espaço de formação e reflexão sobre a docência universitária. Essa iniciativa considera que o desenvolvimento profissional da docência não pode se restringir a uma perspectiva individual, devendo ser assumida institucional e coletivamente, integrando diferentes possibilidades pedagógicas que permitam aos docentes dessa instituição o estabelecimento de reflexões e a realização de possíveis mudanças em práticas educativas. Entre as atividades realizadas no âmbito desse evento, destacam-se: Tópico 1. Os seminários temáticos e as mesas redondas, contando com a participação de renomados especialistas em educação universitária que procuram promover discussões sobre os processos de formação docente, construção crítica e reflexiva da docência, possibilidades de transformação do ensino, aprendizagem de pessoas adultas, comunicação interpessoal, gestão de grupos, construção coletiva de projetos pedagógicos, entre outros temas. Tópico 2. Os minicursos, sob a responsabilidade de docentes especialistas em educação da própria UFSCar, com significativa experiência na formação de professores, os quais procuram promover reflexões sobre a docência universitária e apresentar possibilidades didáticas para o ensino e aprendizagem de distintas áreas de conhecimento. Tópico 3. As sessões de comunicações orais, proferidas por professores que atuam em diferentes cursos da UFSCar, nas quais são divulgadas e debatidas experiências formativas inovadoras e práticas educativas bem-sucedidas desenvolvidas pelos mesmos. Segundo as avaliações realizadas pelos participantes da UFSCar Campus Sorocaba, de modo geral,
As atividades desenvolvidas no âmbito do seminário Inovações Pedagógicas têm possibilitado o estabelecimento de reflexões sobre suas próprias ações educativas e servido de referência para sua transformação. Subtítulo: O Fórum dos Cursos de Licenciatura. O Fórum dos Cursos de Licenciatura da UFSCar caracteriza-se por reuniões e debates que ocorrem ao longo do ano letivo, tendo por objetivos promover reflexões sobre o papel da universidade na formação de professores de educação básica e subsidiar a ação educativa dos docentes no sentido de tornar concretos os pressupostos de formação profissional defendidos por esta instituição. A formação de grupos de trabalho que conta com a participação de docentes de diferentes áreas de conhecimento tem possibilitado, principalmente entre aqueles que estão iniciando suas carreiras profissionais na universidade, certa sensibilização em relação ao papel estratégico da formação de professores e ao movimento de busca por mudanças em suas práticas educativas. Muitos professores bacharéis passaram a buscar o apoio de colegas da área da educação para que sua atuação nos cursos de licenciatura passasse a atender às necessidades formativas dos futuros professores de educação básica. Tornou-se evidente que as práticas educativas desses professores vinham sendo realizadas segundo modelos de atuação docente com os quais tiveram contato durante uma longa trajetória de formação escolar e universitária, fazendo com que as experiências fossem reiteradas, vivenciadas de forma pouco reflexiva e transformadas num grande obstáculo às mudanças didáticas. Porlan Ribeiro, 1998. Constantes diálogos e reflexões coletivas vêm permitindo a criação de uma rede compartilhada de interações, na qual profissionais de diferentes áreas de conhecimento confrontam seus saberes e fazeres educativos e vão construindo a docência universitária. Pouvazuk, Bolzan, 2008. Numa perspectiva plural e dialógica entre diferentes saberes, muitos docentes vêm construindo uma identidade profissional, apropriando-se de conhecimentos específicos da docência e modificando suas formas de pensar e formar professores para a educação básica. O Fórum dos Cursos de Licenciatura tem sido um potencializador de iniciativas em relação à inovação das práticas educativas realizadas na UFSCar, campus Sorocaba, por possibilitar o intercâmbio de experiências didáticas entre profissionais, o estabelecimento de processos de reflexão sobre práticas educativas e a construção da docência universitária numa perspectiva reflexiva, crítica e investigadora. Subtítulo: A articulação entre disciplinas específicas e disciplinas pedagógicas. Apesar da construção de muitas experiências significativas em termos de formação de professores para a educação básica no âmbito dos cursos de licenciatura da UFSCar, serão comentadas apenas algumas daquelas realizadas nos cursos de licenciatura em Ciências Biológicas do campus Sorocaba, haja vista sua construção e implementação terem se concretizado a partir de um amplo processo de reflexão, debates e disposição às mudanças didáticas por parte de muitos docentes. Também pelo fato de parte significativa dos professores bacharéis atuantes nesses cursos apresentarem grande interesse em relação à formação pedagógica, à promoção de mudanças em suas práticas educativas e à formação de professores de biologia e ciências para a educação básica. Muitos destes professores bacharéis vêm dialogando constantemente com colegas da área da educação e construindo propostas formativas muito significativas,
Experiências educativas bem-sucedidas vêm sendo desenvolvidas a partir da integração entre disciplinas como embriologia e didática, fisiologia vegetal e prática e pesquisa no ensino de ciências e biologia, e fisiologia animal e metodologia do ensino de ciências e biologia, entre outras. Os profissionais envolvidos discutem diferentes possibilidades educativas para o ensino e a aprendizagem, e determinados conteúdos de ensino planejam atividades didáticas, as implementam e avaliam seus resultados juntamente com os licenciandos. Conforme relatos dos professores bacharéis, inicialmente, a busca por mudança em suas práticas educativas ocorreu pela necessidade de levar os licenciandos a perceberem a aplicabilidade dos conteúdos de ensino de suas disciplinas no âmbito da educação básica. Deste modo, surgiram a elaboração de seminários temáticos nos quais os licenciandos deveriam elaborar materiais didáticos e planejar uma aula de ciências para o ensino fundamental ou de biologia para o ensino médio. As discussões pedagógicas surgidas em classe deixavam os bacharéis incomodados por não deterem conhecimento sobre temas educacionais. Muitos passaram a solicitar que colegas da área de educação participassem de tais movimentos didáticos, o que, segundo seus relatos, possibilitou um debate mais consistente e o início de sua formação pedagógica. Citação direta. A aprendizagem profissional da docência universitária caracteriza-se como um processo que se estabelece entre as potencialidades dos sujeitos e as exigências da profissão, no qual as interações com os colegas e estudantes assumem uma importância fundamental na medida em que se constituem como elementos fomentadores da aprendizagem docente. Bouzan, Polvazuk, 2009, página 93. Esses profissionais passaram a refletir coletivamente sobre as práticas educativas propostas e a transformar seus fazeres educativos. Esta forma de posicionar-se diante do conhecimento científico sistematizado e a busca pela construção de conhecimentos pedagógicos dos conteúdos de ensino tem oportunizado aos professores bacharéis uma formação pedagógica e os leva a assumir um compromisso efetivo com a aprendizagem da docência pelos licenciandos. Deste modo, as atividades didáticas passaram a ser planejadas e construídas coletivamente, sendo implementadas, problematizadas, discutidas, compreendidas e reelaboradas num processo que fortalece a relação teoria-prática. Citação direta. Teoria e prática juntas ganham novos significados por serem uma unidade indispensável à constituição da praxis criadora, em que o conhecimento é integrado. Há uma visão articulada das disciplinas, dos saberes e das ciências. As metodologias são mais dinâmicas, mutáveis e articuladas aos conhecimentos. Veiga, 2008, página 75. O estabelecimento de um clima institucional de apoio entre colegas vem possibilitando-lhes compartilhar conhecimentos e experiências educativas. Numa perspectiva colaborativa, suas aulas vêm se transformando em espaços de desenvolvimento pessoal e profissional. É nesse sentido que os conteúdos das diferentes áreas de conhecimento são atravessados como partes da totalidade, encontrando sentido à medida que os professores ressignificam a aquisição do conhecimento e passam a investir numa sistematização consciente de suas práticas educativas,
distanciando-se das desilusões promovidas por um conhecimento acabado e desenvolvendo competências profissionais negadas por uma forma tradicionalmente considerada correta e hermética de ensinar e aprender. Lima, 2008. O desenvolvimento profissional do professor universitário pressupõe uma postura indagativa e investigativa sobre a própria prática educativa, a reflexão sobre a própria atividade profissional e a reflexão compartilhada sobre as práticas educativas desenvolvidas tem se caracterizado como uma estratégia de revisão, análise e melhoria permanente da docência universitária nos cursos de licenciatura em Ciências Biológicas da UFSCar, campus Sorocaba. Tais processos de reflexão surgem a partir do diálogo entre diferentes profissionais que manifestam suas ideias, concepções, experiências formativas e encontram possibilidades de resolver problemas inerentes às suas práticas educativas. Isto requer o envolvimento dos membros num processo formativo comum, no qual predomina o intercâmbio de conhecimentos específicos, conhecimentos pedagógicos e experiências didáticas. O envolvimento desses profissionais em processos reflexivos vem possibilitando-lhes novas maneiras de planejar as atividades didáticas, ensinar, pesquisar, avaliar e relacionar-se com os licenciados. Além da realização de atividades didáticas conjuntas, possibilitadas pela integração entre disciplinas específicas e disciplinas pedagógicas, cabe ressaltar que o movimento de busca por autoformação pedagógica por parte de alguns docentes que, mesmo isoladamente, vem contribuindo de maneira muito significativa com a formação de professores de ciências e biologia para a educação básica, buscando oferecer aos licenciandos possibilidades de vivenciarem atividades que articulam formação específica e formação didática, como ocorre com os profissionais responsáveis pelas áreas de citologia, genética molecular, zoologia e botânica da UFSCar, campus Sorocaba. A postura pedagógica de muitos professores bacharéis atuantes nesta instituição evidencia um comprometimento com a construção de uma nova maneira de ensinar e vincula-se a uma perspectiva de desenvolvimento profissional no exercício da docência universitária. Esses profissionais estão ampliando seus referenciais pedagógicos, revendo suas concepções de ensino e aprendizagem, tomando decisões curriculares, construindo conhecimentos que influenciam sua atividade profissional e superando a formação baseada na racionalidade técnica. Garcia, 1999. Assim, a construção da docência universitária vem se orientando pela construção de conhecimentos e superando a ideia de trabalho educativo baseado apenas em processos de transmissão-assimilação de conhecimentos acabados. As experiências educativas de integração entre disciplinas vivenciadas no âmbito da UFSCar, campus Sorocaba, deverão ser problematizadas e rigorosamente avaliadas, pois parecem estar se caracterizando como um importante pressuposto para o desenvolvimento profissional, a formação coletiva, a autoformação baseada em processos reflexivos e o intercâmbio de experiências educativas entre profissionais que apresentam distintas trajetórias de formação e distintas concepções de ciência e educação. Subtítulo: A orientação de trabalhos de conclusão de curso. Outra atividade que vem fomentando a formação pedagógica é o trabalho coletivo realizado por professores bacharéis e especialistas em educação na orientação dos trabalhos de conclusão de curso, TCCs, dos licenciandos. Nos cursos de licenciatura em Ciências Biológicas da UFSCar, campus Sorocaba, os TCCs são resultantes do desenvolvimento de uma atividade de pesquisa e discutem processos educativos ou formativos relacionados ao ensino de ciências ou biologia inerentes ao ensino fundamental e
ou ensino médio e ou ensino universitário. Por se identificarem com determinada área de conhecimento das ciências biológicas, muitos licenciados optam por terem como orientadores professores bacharéis que, até pouco tempo, desconheciam a abordagem de pesquisa qualitativa em educação. Alguns desses professores procuravam orientar os licenciandos segundo os conhecimentos que detinham sobre pesquisa experimental, o que muitas vezes resultava na realização de pesquisas com um viés educacional, porém com sérios problemas metodológicos e de análise. Através do diálogo com professores especialistas em educação, muitas vezes estabelecido apenas no momento de defesa pública dos TCCs, alguns professores bacharéis passaram a dar-se conta das possibilidades de realização de pesquisas qualitativas, vertente muitas vezes desvalorizada pelos mesmos por desconhecerem suas potencialidades científicas educativas. Alguns desses professores passaram a sugerir que seus orientandos procurassem os professores especialistas em educação para que os auxiliassem na elaboração do projeto de pesquisa e na realização da mesma. Outros, porém, passaram a propor a participação do especialista em educação como co-orientador dos TCCs, o que vem promovendo a criação de um interessante espaço de reflexão e formação para ambos os docentes universitários, que passaram a conhecer, a respeitar e a valorizar as especificidades de outra área e seus modos de produção de conhecimentos, bem como realizar conjuntamente atividades de pesquisa. Através desse trabalho coletivo e da realização de pesquisas, a sistematização e a ampliação de conhecimentos promovem um rompimento com a lógica de transmissão de conhecimentos acabados e passam a colaborar com a transformação das práticas educativas dos professores universitários. Chizot, 2001. Subtítulo: Perspectivas para a formação do professor universitário. A construção de programas específicos de formação profissional da docência. Para a aprendizagem profissional da docência universitária, é imprescindível o apoio financeiro e material dos órgãos governamentais e da própria universidade na construção e oferta de programas de desenvolvimento profissional, bem como na construção de espaços coletivos de formação. As iniciativas formativas desenvolvidas na UFSCar apontam para a possibilidade de mudanças significativas na formação profissional proposta no âmbito desta instituição. No entanto, apesar de possibilitarem aos professores a vivência de processos de reflexão e mudanças em seu pensar e fazer educativos, ainda caracterizam-se como iniciativas isoladas e insuficientes para a transformação do ensino nesta universidade. Conforme as demandas apresentadas por muitos docentes, parece ser viável o desenvolvimento de programas estruturados de formação voltados à construção profissional da docência universitária, segundo as expectativas, as necessidades formativas e os problemas vivenciados pelos docentes. Considerando que o professor universitário é o principal agente de sua própria formação profissional, esses programas de formação deverão ser construídos coletivamente, integrando teoria e prática inerentes ao saber fazer universitário e promovendo o estudo de estratégias didáticas diversificadas, bem como reflexões sobre casos reais de ensino-aprendizagem realizados na universidade. Rivala, 1998. Esses programas poderiam ser oferecidos em módulos, considerando: Tópico 1. A integração entre conhecimentos pedagógicos e conhecimentos específicos inerentes ao campo de atuação dos docentes. Uma formação teórico-prática sobre os conteúdos psicopedagógicos a partir de processos de construção de conhecimentos, e não sua mera transmissão e assimilação, e o desenvolvimento de competências profissionais específicas à docência universitária. Tópico 2. O planejamento de atividades educativas,
sua implementação em situações reais de ensino-aprendizagem e sua avaliação a partir de processos de reflexão, contando com a participação de especialistas em educação da própria instituição. Tópico 3. A elaboração de um projeto de inovação educativa, seu desenvolvimento e sua avaliação, tendo em vista possibilitar ao docente universitário reflexões sobre práticas educativas, a mudança de hábitos e estratégias didáticas incoerentes com a aprendizagem dos estudantes, a aprendizagem de processos de investigação educativa e o intercâmbio de experiências formativas. Considerando que as propostas formativas não conseguem atender à diversidade de interesses profissionais dos docentes, a construção de um programa de formação deve considerar a participação efetiva dos docentes, pois sua colaboração e participação são imprescindíveis para a definição das necessidades de formação, para a concretização de seus objetivos e para a melhoria da qualidade do ensino desenvolvido na universidade. Lawrence Blackburn, 1988. Cox, 1993. Antoli, 1996. No entanto, a construção e a implementação de qualquer proposta formativa nesse sentido precisa considerar a superação de uma série de obstáculos que interferem negativamente na construção profissional da docência universitária, tais como a desvalorização da atividade de ensino na universidade, a escassa implementação desta instituição na formação de seus professores e a ausência de uma cultura de valorização da formação pedagógica por parte dos docentes universitários. Subtítulo: A autoformação e a reconstrução permanente da docência. A construção profissional da docência universitária é perpassada por processos tanto institucionais como pessoais. Essa construção também ocorre a partir do conhecimento de si, num processo em que aprender a ser docente nunca se esgota, pois o professor reflete sobre o que faz e compartilha o que percebe nas múltiplas vozes e leituras do real. Lima, 2008. A autorreflexão é um componente intrínseco do fazer e do pensar educativo. Trata-se de uma ação de formação voltada à realização de um trabalho sobre si e, portanto, reflexivo, numa dinâmica de desenvolvimento pessoal e profissional do professor universitário. Bouzan, Polvazuk, 2009. A disposição à formação e o reconhecimento da necessidade de construir saberes específicos para o exercício da profissão docente implica num processo formativo que se inicia com a reflexão sobre sua ação e segue para a busca de reelaboração de suas práticas educativas. Esse movimento cognitivo e didático possibilita pensar a docência universitária a partir de uma perspectiva pessoal, segundo a qual se torna necessária a adoção de meios e procedimentos com vista à apropriação de conhecimentos, saberes, fazeres próprios à área de atuação. Isaiah Bouzan, 2004. A reflexão sobre as próprias experiências educativas possibilita uma reorganização da atividade docente, mas também pode promover entre os professores um sentimento de solidão pedagógica, quando faltam-lhes interlocução e conhecimentos didáticos suficientes para a tarefa de ensinar. Isaiah, 2006. A autoconstrução da docência universitária ocorre quando o professor percebe a necessidade de romper com os paradigmas dominantes que polarizam a relação sujeito-objeto, manifestam-se nos ideais de cientificidade e engessam as práticas educativas segundo uma racionalidade meramente técnica. Citação direta. A formação deve estimular uma perspectiva reflexivo-crítica que forneça aos professores os meios de um pensamento autônomo que facilite as dinâmicas de autoformação participada
Estar em formação implica um investimento pessoal, um trabalho livre e criativo sobre os percursos e projetos próprios, com vistas à construção de uma identidade, que é também uma identidade profissional. Nóvoa, 1992, página 25. A ideia de que os saberes e competências do professor universitário devem ir além da dimensão técnica da prática pedagógica pressupõe um oferecimento de uma formação enquanto processo contínuo de reflexão na e sobre a ação educativa, que visa também a construção da identidade do profissional. Considerações finais. O contexto atual vem possibilitando a muitos professores universitários novas formas de percepção da ciência e de suas relações com a sociedade. O professor universitário é um agente determinante dos processos acadêmicos e é, ao mesmo tempo, um agente determinado pelos fatores estruturais e conjunturais que têm influenciado a atividade das universidades. Desse modo, esse profissional deve construir amplos saberes polivalentes para responder às exigências da contemporaneidade e compreender e atender às demandas e peculiaridades da profissão docente. Cunha, Lima, 2010. Construir-se como professor universitário requer do profissional a capacidade de articulação de diferentes saberes e o desenvolvimento de uma visão de totalidade no desenvolvimento de sua tarefa educativa. Lima, 2008. A dimensão pedagógica da docência universitária requer que os professores passem a ter maior sensibilidade frente aos estudantes, valorizar os saberes profissionais advindos da prática, a enfatizar as relações interpessoais nos processos educativos, a aprender de maneira compartilhada, a perceber a indissociabilidade entre teoria e prática e a promover o ensino considerado os modos de aprender dos estudantes. Isaia Balzan, 2007. Apesar da existência de iniciativas promissoras em relação à construção da docência universitária, é imprescindível que o poder público e as universidades passem a considerá-la uma atividade complexa, sobre a qual a formação pedagógica desempenha um papel relevante no desenvolvimento profissional dos professores. Torna-se também necessária a construção de um projeto de formação continuada na universidade, que tenha como pressuposto a autorreflexão e a reflexão coletiva sobre práticas educativas desenvolvidas em situações reais de ensino-aprendizagem. A formação continuada de professores universitários deve estar fundamentada em perspectivas didático-pedagógicas inovadoras, na reflexão sobre práticas educativas, na valorização de alternativas coletivas de formação e no incentivo à participação dos mesmos na elaboração, implementação e avaliação de programas de formação profissional. Nóvoa, 1992. A construção da docência universitária é um processo longo, complexo e não linear. As trajetórias formativas vivenciadas pelos professores universitários influenciam diretamente os modos de agir e de pensar a profissão docente, pois carregam consigo as marcas dos contextos nos quais se desenvolveram. Tardif, 2002. No entanto, a partir de aprendizagens significativas, o professor universitário vai construindo conhecimentos teóricos e práticos que o distanciam das influências das teorias implícitas e das ideias pedagógicas predominantes que possui, geralmente, produto de experiências decorrentes de sua trajetória de formação escolar e universitária, possibilitando-lhe a construção de uma prática educativa reflexiva e o seu desenvolvimento profissional. Nunes, 2002. Assumir que a docência universitária precisa ser construída para além de seu caráter pragmático e utilitário, que os conhecimentos que fundam não estão acima desse fazer, mas implícitos em uma dinâmica totalizante, estabelece as condições básicas para a superação dessa lógica. Fagundes,
Brolo